Olá, queridos do meu YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês minha experiência utilizando a massa cerâmica fria para fazer uma escultura. Bom, esse é um vídeo para você utilizar como aprendizado também, assim como eu. É o vídeo para você saber o que não deve fazer também. E agora eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu utilizei para fazer essa escultura. Eu comprei essa massa DAS aqui, ó. Ela é muito fácil de achar, tá? Na internet, nas lojas. Nessas lojas de arte é bem fácil de achar mesmo. E ela não é cara, foi apenas R$20. Para ser mais exata, R$19,90. Tem 10 centavos de troco ainda, ó. Baratíssima e rende muito. Ela é bem macia mesmo, não seca rápido. Excelente, excelente. Não tenho o que reclamar dessa massa. Também eu comprei esse aramezinho aqui, ó. Ele é bem fininho. Pra eu poder modelar com as minhas próprias mãos. Consegui modelar com as minhas próprias mãos, porém ele não sustentou a escultura, obviamente, porque ele é muito fino. Talvez se for algo menor sustente, tá? Ele não tá perdido, não. Ele foi baratinho. Assim, não tão barato. Foi R$8. Depende do ponto de vista. Pra mim, R$8 não é tão barato, não, mas ok. Também utilizei essas peças de modelagem aqui. Vou citar aqui pra vocês as que eu utilizei mais no vídeo. Esse pentinho aqui, eu usei ele pra arrastar a massa e integrar. E ele é excelente, porque eu já tinha visto em alguns vídeos rápidos as pessoas utilizando como se fosse esse pintinho mesmo pra unificar a massa. E foi o que eu fiz. Já esse outro lado dele, ó, é mais arredondado, serve pra deixar mais lisa e tal. Tem gente que prefere usar o dedo, eu usei também o dedo, mas esse material é bem melhor, tá? Confesso que eu achei esses instrumentos excelentes. E eu usei cada um deles durante o vídeo porque eu não sabia exatamente o que usar. Eu fui testando qual era o melhor. E bom, os que eu mais utilizei foram esses dois e esse fininho aqui, que parece um ganchinho. Ele é muito bom pra fazer detalhes, ele é excelente, tá? Então foi esse daqui, esses três elementos. Quando a massa seca, gente, eu vi também um vídeo que dava pra lixar. Então eu fui me confiando em ajustar minha escultura no lixamento, né? Ó, tá até marcadinho, eu saí picotando a lixa toda. É uma lixa comum, fininha, tá? Essa foi R$1,80, mas existem bem mais baratas. Ela é bem fina. Também usei até lixa de unha pra fazer alguns... Tô jogando tudo. Pra fazer alguns detalhes aqui. E deu muito certo mesmo. Serviu bastante. Acho que foi só isso que eu utilizei. Ah, também utilizei água. É melhor utilizar água mesmo do que hidratante, dependendo da proporção. Como eu usei várias peças, ficou grande, a água foi melhor. Mas o hidratante também, ele deixa macio, deixa cheiroso também, né? Minha escultura tá bem cheirosa. Bom, e foi isso. Agora vamos para o vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal e já deixar o comentário aí, já deixar o like, porque esse vídeo serve pra você que tem medo de testar. Aí você já vê esse vídeo antes, pra ver o que não deve fazer, tá? Pra não desperdiçar seu material. Então deixa que eu desperdice. Deixa que eu desperdice aqui no meu vídeo e você já tem experiência melhor de fazer, ok? Então, assim, a base bem rasa que eu tinha, eu sabia que pra fazer uma escultura a gente precisa fazer uma estrutura antes pra sustentar, né? Tem que ter uma sustentação. Ainda mais que essa minha escultura, ela é bem vertical. Então, ela tinha que ter alguma coisa pra segurar ela. Eu comprei esse arame bem fininho porque é mais fácil de modelar. Eu achei que ele ia sustentar a minha estrutura e tal. Eu não tenho um alicate de corte, nada disso. Então eu comprei esse arame fininho porque eu ia conseguir modelar ele com a mão mesmo. E foi o que aconteceu, eu realmente consegui modelar ele super bem. Eu tava super me achando aí, a técnica, a engenheira, a escultora aí e tal. Nossa, isso é muito fácil, velho. Só que aí ficou muito sem sentido. Chegou um momento que eu fiquei, meu Deus, como é que esse negócio vai ficar em pé? E assim, a dica que eu deixo pra vocês, com base na minha tentativa frustrada, é o seguinte: desenhe antes, cara. A gente precisa fazer um desenho antes. Tudo é esboço, gente. Até uma escultura precisa de um esboço. Então, faça um esboço antes, à mão, né, no papel, de pelo menos como você quer que fique o esqueletinho da sua escultura, para que você consiga fazer algo, né, que vá dar certo. E eu não fiz isso, eu já fui fazendo direto na minha cabeça. Como eu estava super ansiosa, eu comprei a massa, comprei todos os equipamentos que eu queria usar, queria testar, e foi o que aconteceu. E aí eu fiz uma basezinha de argila. Como o arame não estava bem enroladinho, tinha muitas pontinhas soltas e estava furando. Obviamente ia furar meu dedo e furar a própria massa, e foi o que aconteceu.
E aí eu tentei modelar com os instrumentos que eu tinha e tal. Mas pelos vídeos que eu já vi, as pessoas tinham um rolinho para esticar a massa. E eu não tinha nenhum rolinho. Tem até o momento do vídeo que eu uso o rolo da fita para usar como rolo. Mas, assim, tá muito, muito amador isso aí que eu fiz, ó. Esse formato tá até correto. Eu vi que é até assim que se faz, mas eu não estiquei a massa e nem recortei ela antes para fazer isso. Eu achei que dava para fazer a modelagem já diretamente na estrutura e tal, então esse foi meu erro, não façam isso. A estrutura precisa estar bem firme, ó, aí eu usando a fita. E antes de colar a massa, ela tem que estar bem recortada, tá? Tem que estar bem no formatinho correto para fazer o encaixe. E aí eu tentei e vi que não estava rolando. E eu, vou para plano B. Plano B era eu pegar uma parte grande, né, uma massa grande, e tentar modelar ela até ela ficar em pezinha, e modelando, tirando partes até ela se sustentar. E aí, gente, o detalhe é que essa massa, ela é ótima. Ela é bem aveludada, ela é ótima, assim, para você... A sensação de você pegar nela, ela é bem macia. Parece algodão, é bem aveludada, porém ela seca muito rápido. Então a gente tem que estar sempre umedecendo. Eu li na descrição que você poderia usar um hidratante ou água. Eu optei por hidratante porque eu achei que a água ia escorrer demais e tal. Só que o hidratante também seca muito rápido, a massa não fica tão firme não. E aí eu tava tentando modelar com os equipamentos, com a mão, para ela tentar ficar em pé. Mas como eu falei, né, essa escultura ela é bem verticalizada, ela não ia se sustentar só com ela mesma, ela sempre ficou caindo, ficou mole demais, e aí não deu certo. E eu tentei modelar de todas as formas, fui testando aí os materiais, né, as pontas aí dos modeladores, usei meu dedo, mas não rolou muito bem não, ela sempre acabava caindo, sempre acabou escorrendo. E aí eu fui testando eles. Nesse caso aí, nesse momento, eu já usei o próprio arame. E aí, como eu falei, o arame é muito fininho, ele também não sustenta. A massa já estava super pesada, não ia sustentar. O lado bom nisso é que eu usei todos os meus modeladores, ó. Teve uma hora que eu usei o do pentinho. Esse pente é muito bom para carregar a massa, né? Eu vi até num vídeo a pessoa usando esse pentinho para carregar a massa, arrastar bem e depois usar os modeladores mais arredondados para alisar. Então foi isso que eu fui tentando fazer. Então assim, eu tinha uma base muito rasa de como fazer uma escultura. Eu já sabia que tinha que fazer uma estrutura antes com arame ou com outros materiais. Sabia que tinha que usar os modeladores, que tinha que usar um hidratante ou água. Eu tinha uma leve noção, mas eu ainda não tinha botado a mão da massa, né? Botado a mão na massa literalmente. E assim, essa foi minha primeira experiência com essa massa. Ela é muito boa, eu gostei muito. Eu só tinha usado argila. O ruim da argila é porque tem que levar ao forno e eu não tenho forno. Eu gostei muito de usar argila. Quando eu usei a argila a primeira vez, eu não tinha modeladores suficiente. E aí eu desisti, ó. Não sustentou, eu desisti. E aí eu fui para o segundo dia. Desisti totalmente. Tinha uma bolinha de isopor perdida aqui em casa. Tinha um palito, um hashi, na verdade. Usei e fiz uma base. Pronto, agora vai dar certo. Do nada veio isso na minha mente. Eu já tinha desistido, gente. Simplesmente tinha desistido. Eu disse, eu não vou fazer esse negócio, vou fazer outra coisa. Mas eu não gosto de desistir. Veio uma ideia na minha mente, eu disse, eu tenho uma bolinha de isopor, eu tenho um hashi, vou enfiar e vou fazer a montagem, vai dar certo. E aí realmente foi dando certo. Eu fui encorpando a massa na estruturazinha e foi dando certo. E dessa vez eu utilizei água. Eu disse, vou usar água, porque no vídeo que eu vi a pessoa estava usando água e a massa ficou bem úmida. E aí foi quando eu decidi abandonar o hidratante de vez e usar somente a água, e realmente deu muito certo. Também vi que é mais interessante fazer peça por peça encaixando. Nesse momento aí, eu estava com uma leve consciência disso, mas eu ainda não tinha percebido que deveria ter feito as peças individualmente para depois encaixá-las. Eu ainda estava fazendo elas, né, assim,
separando os pedaços e encaixando. Ó, como o pente é muito bom, gente. O pente, ele arrasta a massa de um ponto ao outro e gera uma integração. Então, ele forma um objeto contínuo. E aí também eu usei o outro instrumento de modelagem, o mais arredondado, para deixar mais lisinho. E aí eu fui montando cada peça por peça. E esse foi meu erro também, porque estava muito grande. Eu não tive noção de proporção. Eu estava fazendo um objeto com uma referência, né? Não foi algo da minha cabeça, eu estava olhando para a foto. Só que eu deveria ter medido antes cada pedacinho. Eu deveria ter colocado no papel, porque se eu estou fazendo algo com referência, eu preciso deixar o mais próximo possível. Então, eu tenho que usar as medidas, né, um esboço antes, no papel, com régua, para que fique o mais próximo possível. Eu tenho que fazer numa escala boa. E aí, eu não fiz nada escalonado, eu fui olhando e fazendo. E ficou muito ruim. O resultado final ficou legal, tá? Não vou dizer que ficou péssimo, não. Para uma primeira vez, assim, utilizando e finalizando, não ficou péssimo, não. Mas poderia ter ficado melhor. Como eu tô falando para vocês, isso serviu muito de aprendizado para mim. Próximo vídeo que eu gravar já vai ser com dicas mais precisas para vocês. Aqui eu tô só mostrando realmente a minha experiência. Eu fui encaixando, vocês podem ver que foi ficando torto, porque ainda assim não tá bem sustentado. Essa massa ela é bem maleável, e aí se a gente pressionar muito ela de um lado, o outro lado vai ficar deformado. E aí o problema é esse. Outro detalhe, gente, é a questão da posição. Eu tava numa mesa que é mais baixa do que eu, então eu tava olhando a escultura de cima para baixo, e não é bom. O ideal para fazer pelo menos essa escultura sendo verticalizada é você tá vendo ela de baixo para cima, porque eu tava vendo só um ângulo dela. E aí para eu ver as partes de baixo dela, eu tinha que levantar ela. E nisso que eu erguia ela, né, para ver ela embaixo, eu acabava deformando ela. E era um trabalho sem fim. Eu ajustava de um lado, deformava de outro, e ficou nisso. Tanto que o vídeo tá muito extenso, eu ainda cortei várias partes, né, tem vários cortezinhos para adiantar. Mas isso me prejudicou bastante. Eu não tinha como ficar mais alto que a escultura. Eu poderia ter colocado ela em cima de uma caixa, né, mesmo em cima da mesa, para eu poder ter uma visão melhor dela. Então, uma dica que fica aí para vocês é essa também. Se for fazer algo mais verticalizado, tem que ter um ângulo bom. E aí eu comparo também com o desenho. Como eu sou artista plástica, eu trabalho com desenho e pintura. No desenho a gente tem que ter uma posição boa para desenhar, porque senão o desenho fica torto. Então na escultura é a mesma coisa. Então a gente vai ligando uma coisa a outra, tudo está conectado. Nesse caso eu vi que a escultura estava legal, mas estava ficando muito achatada. E eu cortei o palito antes, porque eu achei que a escultura ia ficar alta demais, mas não, gente, o tamanho estava ideal. E acabou faltando o palito. Eu tive que acrescentar o pedaço que eu cortei para complementar, e não ficou legal, obviamente. A escultura foi ficando caída, o topo dela já estava pesado demais, tinha massa demais e não estava se sustentando, e eu ainda tinha que fazer um formato muito diferente e não estava dando, porque à medida que eu ia arrastando a massa, ela ia pesando e fazendo mais força para baixo. E eu tentei modelar ela é muito boa de modelar, mas não nesse formato que eu estava fazendo. Acabou ficando complicado, a massa secando. E aí eu usei as partes mais fininhas aí dos meus modeladores para trabalhar. São muito bons, inclusive, mas não estava rolando, não estava dando certo, não. Tentei de várias maneiras, tentei arrancar a massa, e aí eu desmontei. E aí foi quando eu percebi que ela estava ficando achatada demais, o peso estava achatando tudo, e a base dela, na verdade, é bem gordinha, é mais comprida a base e o resto vai afunilando. E eu fiz o contrário, fiz a base menor e fui aumentando as outras partes, e aí eu fui desmontando. A massa já estava secando, e aí quando eu tava desmontando ela não quebrou, tá? Um detalhe dessa massa é essa. A argila quando seca, se você for fazer isso, ela já quebra. Já essa massa não, ela não quebra facilmente, ela é ótima. E aí eu fui tentando modelar parte por parte,
Eu já fui tendo outra perspectiva, mas ainda assim eu não tava conseguindo modelar ela bem retinha, não tava ficando. E eu já tava muito cansada, eu tinha passado tipo umas 4 horas, eu acho, modelando isso. E eu já tava cansada pra caramba e eu achei melhor parar. Eu tentei deixar ela de um jeito mais legalzinho possível pra eu poder lixar ela quando ela secasse. Eu já tava com isso em mente, eu não vou tentar deixar ela menos péssima pra no dia seguinte ela secar e eu conseguir lixar ela e ajustar ela, né, tirar os erros no lixamento. E foi o que eu fiz. Aí eu tava tentando deixar ela em pezinha pra não ficar torta. E aí no dia seguinte ela já tava seca e eu já tinha lixado. Eu não filmei eu lixando porque deu muito trabalho eu lixando. E eu percebi que era melhor lixar ela diretamente na mesa, assim, deixar a lixa na mesa e esfregar ela na lixa. Porque aí dessa forma a gente possui mais firmeza, aí consegue lixar ela melhor. E aí eu já tinha desmontado as peças. Desmontei ela todinha porque desencaixou. Eu fui lixando, foi desencaixando, aí eu decidi desencaixar tudo, inclusive o palito que eu botei anteriormente. Aí com todas as peças desmontadas, eu já tinha encaixado elas melhor. Fui usar Super Bonder, que não é muito indicado não. Ela é uma cola muito molinha, muito rala. Seria melhor uma cola de artesanato, que ela tem uma flexibilidade melhor. Mas era o que eu tinha na hora. A massa não estava seca totalmente, por dentro ainda estava levemente úmida, então deu para eu furar, ó, com palito. E este foi o meu erro, não furei ela toda, ó. Eu errei, aí eu esqueci de furar. E aí quando eu furei errado, ele já não ficou mais alinhado como estava antes. E aí começou a ficar torto. Que eu lixei todas as peças individualmente para encaixar elas todas certinhas, mas na hora de furar eu furei errado, ó, pode ver que tá errado. E aí ficou com sobras. Eu ainda tentei ajustar com a lixa de unha também. Essa lixa que eu comprei é uma lixa bem fininha, tá? Aí eu colei mais Super Bond, ó. Botei, aí já tava torto. Tentei ainda ajustar ali, mas já tava seca a massa. E aí já ficou torto. Tava tão bonito, rapaz. Aí eu tentei ajeitar do meu jeito. Já estava decepcionada, porém um pouco feliz porque deu certo. Ela ficou assim, a escultura toda, parecendo que foi de massinha de modelar. Ficou toda meio torta. Poxa, cara, mas assim, eu fiquei levemente orgulhosa. 50% decepcionada e 50% orgulhosa. Porque eu sabia que era um teste, eu sabia que eu tava treinando, eu sabia que era um aprendizado. E aí teve umas partes que racharam, porque tava difícil, né? Aí nesse caso eu já passei o verniz geral pra tirar a porosidade, pra eu conseguir pintar melhor, porque como eu lixei, ficou com muito pó. Aí eu passei esse verniz geral. Peraí, que tortura, meu Deus. E eu não gravei pintando ela, tá, gente? Porque também deu muito trabalho. Eu usei tinta PVA para artesanato, passei o verniz também. Ainda ficou um pouco do palito aparecendo, mas ficou desse jeito, ó. Ficou uma gracinha, tá? Convenhamos que pra minha primeira tentativa ficou uma gracinha. Bom, gente, e esse foi o resultado final. Olha só ela em tamanho real, né? Porque no vídeo não dá pra entender bem a escala. Ficou assim a lâmpada, ó. Ficou uma graça, ficou. E essa massa, ela não é muito delicada, digamos assim. Se cair no chão não vai quebrar de primeira, até porque quando eu tava lixando caiu várias vezes e não quebrou. Então assim, ela é meio que... eu não sei explicar, como se fosse uma borracha. Ela fica bem flexível assim. Não é algo que você toque e sinta que vai quebrar. Não sei se dá pra ouvir. Comenta aqui o que é que você achou desse vídeo. Se ele lhe ajudou de alguma forma, enfim, se vocês querem mais vídeos desse tipo, tá? Não se esqueçam de se inscrever. Eu nunca consigo falar isso. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de comentar aqui no vídeo. E é isso que eu tenho que dar aula ainda, tô perdendo tempo. Beijos!